Olá, está no ar o Policial Civil em Foco, uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do DF. Garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Essa é a principal missão dos conselheiros tutelares, considerados essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil. Os conselheiros são responsáveis por atender situações de violência, como negligência, maus tratos e exploração sexual, entre outras. Ao tomar conhecimento dos casos de ameaça ou violação de direitos, os conselheiros devem aplicar ou requerer das autoridades competentes as medidas necessárias para a proteção integral da criança ou adolescente. Eles têm autonomia para requisitar serviços do poder público, em especial de educação, saúde, assistência social e assistência jurídica. Também podem encaminhar casos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, quando necessário. Os conselheiros trabalham em contato direto com a comunidade, prestando atendimento a crianças, adolescentes, pais e responsáveis, e conhecem a realidade do local onde atuam. Por isso, é a própria população quem deve escolher os conselheiros de sua cidade, segundo determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O próximo processo de escolha ocorrerá no dia 6 de outubro de 2019, quando os eleitores do Distrito Federal vão às urnas para votar e escolher os 200 conselheiros tutelares que atuarão nos anos de 2020 a 2023 em cada uma das regiões administrativas. Atualmente, o Distrito Federal conta com 40 conselhos tutelares em funcionamento, sendo que cada unidade possui 5 conselheiros. Alguns desses futuros conselheiros são policiais civis do DF. E hoje nós vamos conversar com os policiais Roberto Mendonça e Irã Lima sobre a participação nesse processo. Gostaria muito de agradecer pela sua presença, Roberto, também pela sua presença, Irã, e gostaria de saber, primeiramente com você, Roberto, por que o senhor decidiu ser conselheiro tutelar? Na verdade, Lucas, ao longo da minha carreira, trabalhei sempre em investigação na Polícia Civil. Então, durante esse período, eu via muita violação de direito, né? A gente trabalhava muito em investigação de homicídios e costumava ver pessoas em estado de vulnerabilidade, né, social, crianças fora da escola. Então eu resolvi, assim que aposentar, eu falei, eu vou entrar nessa área para poder fazer um pouco, né, do social. Ok, Roberto. Irã, por que você decidiu ser conselheiro tutelar? Eu trabalhei há praticamente 26 anos dentro da Polícia Civil e um dos contatos que eu tive na Polícia Comunitária foi atuar dentro das escolas públicas de Brasília, com palestras preventivas, educativas, e eu tive assim esse prazer de estar me envolvendo com projetos que eram direcionados para as crianças e adolescentes. Roberto, de que forma que a sua experiência como policial civil foi importante aí na atuação como conselheiro tutelar? É uma bagagem enorme que eu adquiri durante o trabalho policial, e nisso a gente tem uma certa liberdade, tipo na área policial, tipo a 20ª delegacia, a 14ª, a PM do Gama, sempre está em apoio com a gente. Então, situações que a gente pega, maus tratos, estupro de vulnerável, então essa situação já não chama tanta atenção. Eu já vejo isso, tem um olhar mais apurado da situação e fica até mais fácil, né, lidar. Então, diante do trabalho policial, que é o primeiro passo, após o trabalho, né, de investigação da polícia, a gente entra com os nossos encaminhamentos, que é com psicólogo, com CREAS, com CRAS, né, o que for pertinente a cada caso. Irã, de que forma a sua experiência como policial civil pode ajudar aí na sua atuação como conselheiro tutelar? Para ser um conselheiro tutelar, primeiramente você tem que sentir isso de coração, porque você vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com adolescentes. Não é assim uma maneira muito fácil de lidar, principalmente nessa faixa etária. Então, se você realmente está motivado, tem uma intenção positiva de querer ajudar no crescimento, desenvolvimento dessas crianças, é muito importante. Então, o conselheiro ele tem que ter esse jogo de cintura, no sentido de dar a essas crianças essa oportunidade de escuta, essa oportunidade de fala, que a gente está precisando muito nesse nosso dia a dia, nessa contemporaneidade, que é esse momento, a falta de diálogo, né, de ouvir essa nossa juventude. Roberto, qual que é a avaliação que o senhor faz do Conselho Tutelar na cidade em que o senhor está se candidatando? Positiva, porque lá a gente trabalha em rede, né? O Conselho praticamente não faz nada sozinho.
Então a gente tem que ter uma rede de proteção bem eficaz. E nisso lá nós temos. A gente tem um bom entrosamento com o CRAS, CREAS, com o Ministério Público. E isso é muito importante. Irã, qual a avaliação que o senhor faz lá na sua cidade? Eu estou sendo candidato em Vicente Pires, né? Então hoje nós temos praticamente, pelo último censo, 75 mil habitantes. A gente sabe que foi uma cidade formada ali através de assentamentos. E hoje é uma cidade que você pode observar junto às outras regiões administrativas como uma cidade que está se tornando uma cidade modelo, né? Uma cidade que está sendo asfaltada, já tem água, já tem esgoto, já temos escolas públicas. Há uma deficiência assim no sentido das escolas ainda, temos 2 escolas públicas, temos várias escolas ali particulares que estão atendendo a população, mas há uma carência no sentido de ter áreas de esporte, de lazer, para que essas crianças possam ter uma maior liberdade. Hoje você percebe que essa mobilidade, né, principalmente dentro do trânsito dentro de Vicente Pires, é um pouco assim conturbado, diante de todos esses movimentos que foram feitos, de condomínios hoje que ainda se encontram fechados dentro do espaço Vicente Pires. Então, eu vejo que a atuação do Conselho Tutelar hoje ali naquele espaço, ele está em desenvolvimento. Ele precisa melhorar? Precisa. Assim como todas as políticas públicas, né, voltadas para os jovens, para as crianças, né, as políticas públicas dentro da própria cidade, o Conselho ele precisa realmente se fazer presente diariamente. Roberto, e lá no Gama, hoje, quais são as principais demandas lá da cidade? O que acontece, que a gente atende muito lá, é o conflito familiar envolvendo adolescentes, né, na faixa de 12 a 15 anos. Esse período é crítico, né? Período de rebeldia por parte do adolescente. Então a gente é bastante procurado por conta disso. Lá existe também de casos de abandono, de incapaz, situações em que a família negligencia dos cuidados básicos, ou seja, de alimentação, um simples vacina que a mãe deixa de levar a criança. Então são tipos de coisas que acontecem constantemente no nosso conselho. Irã, lá em Vicente Pires, quais são as principais demandas? Olha, eu tenho visitado algumas famílias e a gente tem ouvido assim bastante. Por exemplo, quando você olha para a área da educação, né? Então 2 escolas não dá para atender 75 mil pessoas ali. A gente sabe que o número de crianças e adolescentes é enorme. E quando você olha para as escolas, você percebe que a escola não tem aquele atrativo. Você não vê um adolescente dentro da escola pública fazendo uma selfie, né? Porque não vai ter um atrativo. Não tem água, não tem uma fonte, não tem ali um espaço, né, cultural, não tem um espaço ali para um cinema, não tem um espaço para um desenvolvimento de pesquisa. Então você percebe que a área da educação precisa realmente ter um toque especial dentro daquelas questões. Então há uma reclamação sim, falta de vagas dentro das escolas públicas. Quando você olha para a área da saúde, é uma outra dificuldade que nós temos também. Então nessa questão da saúde, essa questão da educação, essa questão da segurança, isso é muito importante para uma cidade, principalmente para a liberdade do nosso jovem. Hoje o adolescente, ele está naquele momento do seu adolescere, do crescer com dor, do crescer com esse desenvolvimento e de sentir presente dentro de um corpo social, de ser acolhido, de estar inserido, há uma necessidade muito grande de ter locais que ele possa ter o seu lazer, que ele possa ter o momento de prazer da sua vida. Roberto, e como que você pretende resolver essas demandas que o senhor citou? Olha, eu pretendo continuar o meu trabalho, né? A gente não faz nada sozinho. A nível de conselho, a gente trabalha em colegiado, toda decisão é tomada em colegiado. Então, o que a gente pretende fazer, que uma carência muito no Gama, é creche. Creche lá não tem, só a partir de 2 anos. Então, isso a gente já vem lutando. A construção de um CAPS também, a gente precisa construir isso lá. Então, a gente, através de nossos encaminhamentos, nossos pedidos, a gente vai batalhar para isso, tá? Junto com a comunidade. Certo. Irã, lá na sua cidade, como é que você pretende resolver as demandas lá de Vicente Pires? Quando a gente se fala do colegiado do Conselho Tutelar, já tem assim, as atribuições já específicas do próprio conselheiro, né? O que acontece? Nós precisamos entender que nós não podemos usurpar algumas atribuições que são específicas dos pais. Por exemplo, o cuidado e a responsabilidade dos seus filhos. Isso não é o conselheiro tutelar que vai chegar e vai meter a mão dentro de um filho e dizer como é que ele vai cuidar ali o criar do seu filho. Então a nossa atuação vai ser nesse gerenciamento, né? Nesse cuidado. Então é nesse processo relacional que a gente precisa ter assim uma profundidade de olhar, ter assim um olhar mais clínico para atender todo esse pessoal. Gostaria muito de agradecer pela presença do Roberto Mendonça, que é candidato à reeleição lá na cidade do Gama, e também ao policial Irã Lima, que é candidato ao Conselho Tutelar ali pela primeira vez na cidade de Vicente Pires. A gente se encontra na próxima edição do Policial Civil em Foco, no sábado, às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasília. Até lá!